Êxodo capítulo 20, versículo 20 e versículo 21. A Bíblia diz: Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Amém. Pai, estamos diante da Tua palavra pela segunda vez nesse dia. Temos este privilégio de ouvir a Tua palavra aqui na Tua casa. E o que queremos e precisamos nesse momento é que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Tudo aquilo que precisamos, que o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Que a Tua palavra venha suprir estas necessidades espirituais, porque ela é o verdadeiro alimento que nos mantém de pé. E que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. E que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos. Eu entrego ao Senhor a minha vida, te pedindo mais uma vez Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, barreiras sejam quebradas e todos aqui possamos ouvi-la. É o que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, nós estamos no capítulo 20 do livro de Êxodo, um momento crucial para o povo de Deus, onde eles estavam há praticamente 3 meses experimentando a liberdade dos egípcios, né? Eles tinham saído do Egito há pouco mais de 3 meses e já nesse pouco tempo de caminhada tinham presenciado diversos milagres que Deus havia feito no meio deles. Primeiro viram, ainda no Egito, as pragas que o Senhor derramou sobre aquela nação, forçando a libertação do povo de Deus daquele lugar. Isso foi presenciado por todas essas pessoas que aqui estavam. Viram a travessia do mar, um milagre que Deus realizou, não é? Poder atravessar a pé enxuto o mar e ver os egípcios serem também ali tragados por este mar. Presenciaram a direção de Deus durante a sua caminhada, milagres que eles experimentaram nesse pouco tempo de caminhada com o Senhor, rumo à terra que Deus havia prometido. Mas apesar de virem também muitos milagres, como eu disse aqui, também nesses pequenos 3 meses, teve muito tempo para murmuração, para reclamação, para insatisfação, e a Bíblia narra todas essas histórias aqui para nós. Murmuraram o povo várias vezes contra o Senhor, murmuraram pela fome, pela falta de água, por um monte de necessidades que apareceram na sua caminhada. E ao mesmo tempo que viam milagres, também reclamavam de Deus. Essa é a ambiguidade do povo, não é? É isso que mostra como nós somos inconstantes. Podemos ver milagres num dia e no outro dia estarmos reclamando da vida e da sorte. E assim aconteceu com esse povo. Mas nesse momento em que chegamos aqui no livro de Êxodo, acontece que Deus então vai propor ao povo uma aliança. E a partir do capítulo 19, vamos ler aqui, Êxodo capítulo 19, do verso 4 ao verso 6, diz assim: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus propõe uma aliança. Deus fala o que fez por eles, a libertação que foi dada a cada um deles, mas agora está propondo uma aliança com esse povo. E diz que se eles forem diligentes em ouvir a voz e guardar a aliança, isso os tornaria um povo particular, uma propriedade de Deus, como diz a Bíblia. E essa aliança é a bênção de Deus sobre Israel. É a bênção sobre aquela nação
que até hoje permanece, apesar das muitas voltas, que a história já deu em relação a esse povo. Mas sempre que há uma aliança, essa aliança ela é seguida por mandamentos, por ordens que o Senhor também apresenta. A aliança é como um contrato. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Então Deus faz uma aliança com eles, mas logo depois, no capítulo 20 de Êxodo, você encontra o famoso texto dos 10 mandamentos, que são os mandamentos desta aliança, que são colocados por Deus para serem obedecidos. Então a aliança supõe essa responsabilidade de obediência, de guardar a palavra, como o Senhor diz aqui, e é isso que os torna povo de Deus. E aí o Senhor então vai dizer no capítulo 20, após trazer todos os 10 mandamentos, vai dizer que há um propósito para esse povo. E no verso 20, onde começamos a ler, diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então a Bíblia diz que Deus tem um propósito para aqueles com quem Ele fez uma aliança. Deus tem um propósito, eles serem povo de Deus, serem guardados por Deus, mas Ele dá uma ordem: não temam, não temam nada, não temam ninguém, não temam coisa alguma, mas temam ao Senhor. Essa é a realidade da nossa vida. Nós não precisamos ter medo de nada, irmãos. Eu acredito que nós em Cristo temos segurança. Hoje pela manhã nós falamos do Senhor como bom pastor, não é? Que nos dá segurança, que nos guarda, que nos conduz. Então não há razão para temer coisa alguma, mas precisamos temer a Deus. A única pessoa a quem temos que temer é o Senhor. E é isso que ele diz aqui no texto, no verso 20. Não temas, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Seremos provados, mas não vamos pecar se temermos ao Senhor. O temor de Deus nos afasta do pecado, é o que diz a Bíblia Sagrada. Mas o texto continua no verso 21, aonde Moisés também diz assim: o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. E ali Moisés falou com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus estava nessa nuvem escura. A nuvem escura é algo que a princípio causa apreensão, causa medo, né? Você já saiu para dar uma volta, para passear e olhou e viu uma nuvem escura se aproximando? Qual foi a sensação? Opa, uma tempestade está vindo, né? Algo ruim pode acontecer, há um temor, há uma preocupação, né? Então, isso é motivo de preocupação. Mas a Bíblia diz que Deus estava exatamente naquela nuvem escura. Deus estava presente naquele lugar. E aí eu queria contigo fazer uma reflexão essa noite a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quem de nós aqui está livre de um problema? Quem de nós está isento de uma preocupação, de enfrentar uma luta, um adversário, um opositor, alguém que venha para trazer desassossego na nossa vida? E essas são as nuvens escuras que podem aparecer no nosso horizonte. E às vezes está tudo bem, às vezes o céu está claro, às vezes está tudo maravilhoso, e de repente, como quem vem do nada, surge uma nuvem escura e traz uma grande tempestade. Você já foi apanhado por uma tempestade? Na vida, sem esperar, sem prever, sem que você soubesse que iria acontecer? Fisicamente isso acontece. E às vezes acontece isso na vida da gente. Quantos de nós já não enfrentamos um problema para o qual não estávamos preparados? Que a gente não esperava. Estava tudo bem, o céu estava claro, você nem imaginava que algo ruim pudesse acontecer, mas de repente aconteceu. Sem esperar,
uma nuvem muito ruim surgiu no horizonte. E a Bíblia diz que não estamos livres que isso aconteça. Não há nenhuma garantia de que aquele que crê em Deus não passará por aflições. Muito pelo contrário. Jesus disse ao contrário disso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Então ele deu como certo que há um dia em que a nuvem vai escurecer. Em que há um dia que tudo não será um mar de rosas. Vai haver um problema, vai haver um desgaste, vai haver uma situação adversa. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens, mulheres, pessoas de Deus, em que estava tudo bem e de repente surge a nuvem escura, surge a tempestade e a vida vira um turbilhão sem que a pessoa pudesse fazer nada a respeito. Um dos exemplos que eu gosto muito de ver na história bíblica é o exemplo de José. José, aquele menino, né, que desde pequeno, bem criado pelo pai, né, pela mãe, mas que sofre a oposição dos seus irmãos, porque teve um sonho, todo mundo se volta contra ele, você conhece a história. E ali do nada, a vida dele que estava muito bem na casa de seu pai, de repente ele se vê jogado numa cova, traído pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra distante. Será que era isso que José sonhava, irmãos? Esse era o sonho de José? Muito pelo contrário, o sonho dele é que irritou seus irmãos, porque ele sonhou que estaria em posição superior aos seus irmãos. E isso provocou ciúme, provocou ira sobre a vida dele. E aí, do dia para a noite, a vida de José se transformou num problemão, irmãos. Porque ele é vendido, ele vai para uma terra muito distante, onde não tem mais ninguém por ele, onde ninguém está a seu favor, e ele vai passar por tudo isso. Mas sabe o que chama atenção na vida de José e na narrativa bíblica? É que a todo momento você vê a frase, mas o Senhor era com José. Toda hora se repete, Gênesis 39, o Senhor era com José. Está sofrendo, está num turbilhão, está sendo vendido, está sendo traído, está sendo enganado, mesmo como escravo, ainda levanta uma calúnia, vai para a cadeia, tudo isso acontece, mas o Senhor era com José. Então é muito comum que alguma coisa totalmente fora do nosso controle possa acontecer. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Outro exemplo bem conhecido é o do apóstolo Paulo, que a gente chama grande apóstolo Paulo, né? Por tanto que fez, por tanto que pregou, por tantas igrejas que abriu, por quanto instrumento ele foi nas mãos de Deus para a obra do Senhor. Mas o que ele vai enfrentar? Leia as cartas de Paulo, veja as narrativas dele sobre os sofrimentos, as traições, até os irmãos da igreja, em alguns momentos, conspiravam contra Paulo. Os judeus perseguiam Paulo, dentro da igreja também era perseguido. Então a vida é assim, queridos, isso é normal, isso acontece com qualquer um de nós, mas em nenhum momento Paulo esteve sem a presença de Deus. Paulo escreve cartas da prisão e a Bíblia mostra que Deus estava com ele na prisão. E que Deus falava com ele na prisão. E Deus estava presente na vida dele. Então, pode acontecer uma nuvem escura? Pode acontecer. Mas Deus está presente. E o maior exemplo que temos é Jesus. E Jesus também enfrenta o dia da angústia no jardim de Getsêmani, como a Bíblia narra. E ali ele vai suar até que o suor se transforme em sangue e vai estar, como diz a Bíblia, com a alma profundamente angustiada. Enfrenta esse dia de escuridão, de trevas na sua vida. Mas Deus está com ele. Deus está conosco. Essa é a mensagem que não pode sair do meu coração. Porque mesmo nós cristãos podemos enfrentar as nuvens escuras, mas o que a Bíblia diz é que Moisés se aproxima dela e Deus estava no meio da nuvem escura. Então não há um lugar onde Deus não esteja. Não há uma situação que Deus não perceba
na minha vida, eu que sou servo de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo número 12, a palavra de Deus diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer ser cristão, você vai ser de alguma maneira perseguido em algum momento da sua vida. Mas Deus estará com você. Mas Ele estará ao seu lado. Em Atos capítulo 14, versículo número 22. Vamos ler Atos capítulo número 14, verso número 22. Palavras do Senhor para nós, aonde está escrito: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A Bíblia não esconde que o cristão enfrentará durante a sua vida muitas tribulações. Muitas tribulações enfrentaremos, perseguições enfrentaremos, nuvens escuras, coisas que acontecem, que a gente não espera, que a gente não deseja. E aí, como o texto que eu cito muito aqui, veja João capítulo 16, versículo 33, palavras do próprio Senhor Jesus a respeito desse assunto. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. Ele diz assim: a minha palavra é para produzir paz na sua vida. Mas aí logo depois ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra traz paz, mas logo depois a palavra diz: você vai passar por aflições. E aí alguém perguntaria: como eu vou ter paz assim, sabendo que eu vou passar por aflição? Você vai ter paz porque você confia em Deus. Porque você sabe que no meio dessa tribulação, no meio dessa aflição, como estava ele com José, como estava ele com Paulo, estará ele com você também. E isso que Deus quer transmitir ao nosso coração, de que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem. Há uma aliança dele conosco, há mandamentos que temos que obedecer, há temor que nós temos que ter para evitar o pecado na nossa vida, mas Ele estará conosco em toda e qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, se você está envolto numa nuvem escura nesse momento, se você está enfrentando uma situação adversa, saiba que Deus está no meio dessa situação, que Ele está presente nessa dificuldade. É hora da dificuldade, mas Deus está com você. Essa é a fé que nós temos que ter. E esse alento que vem da palavra de Deus. Quando Moisés, no versículo 21, se aproxima de Deus, se chega à nuvem escura, a Bíblia diz: aonde Deus estava. Moisés não tem medo de chegar na nuvem escura, porque Deus está ali. Não tenha medo de enfrentar a nuvem escura, porque Deus também está na nuvem escura. Essa é a certeza que nós temos que ter. Deus está presente na nuvem escura. O problema é que muitas vezes a gente tem uma visão muito romântica da vida, muito romântica até de Deus, né? Como se Deus só estivesse comigo quando tudo dá certo. Deus só está na minha vida quando eu estou vendo passarinho cantar, quando está tudo tranquilo. Aí é evidência de que Deus está. Mas a Bíblia diz que Ele também está quando o tempo é contrário, quando as nuvens são escuras, quando a tempestade chega. Lembra dos discípulos? Estavam com Cristo e Ele estava no barco. A tempestade não deixou de atacar o barco. A tempestade não deixou de ameaçar o barco, que a Bíblia diz quase foi a pique. Mas Jesus estava no barco. E Ele, no momento certo, levantou-se, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e a Bíblia diz, fez-se grande bonança. Então Deus não está presente só quando há uma bonança. Não, Ele está presente também na tempestade, para produzir a grande bonança que todos nós precisamos. Está presente nas horas difíceis da nossa vida. E aí, queridos, é que nós temos que entender
Todos teremos horas difíceis. A vida não é um mar de rosas. E não é isso que anima a minha fé. Há pessoas que só têm fé quando tudo está dando certo. Mas é exatamente quando dá errado que você tem que ter mais fé ainda. É nessa hora que você tem que crer mais ainda, confiar mais ainda, ficar mais firme ainda. Mas é nessa hora que muitos de nós são provados e reprovados. Lembra do texto que eu li aqui no início, versículo 20? Não temais, Deus veio para vos provar que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Há provas na nossa vida, que elas podem até vir do próprio Deus, mas que estão ali para me fortalecer, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu me tornar um crente mais fiel. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então nós vivemos pela fé. E a fé não é naquilo que a gente vê, mas é no que a gente não vê. Às vezes não vê saída, às vezes não vê solução. Pensa em José dentro daquela cova. Pensa depois ele como escravo. Pensa depois ele na cadeia. Não parece ter saída, não parece ter solução para aquilo que ele está vivendo. Mas Deus está com ele. E ele sente a presença de Deus. E ele passa por essa luta. Paulo está preso na prisão, sofrendo. Mas Deus está com ele. E ele escreve cartas da prisão. E ele se torna bênção na vida dos outros. Porque Deus está presente na nuvem escura da nossa vida. Você lembra de Elias? A história conta de Elias na caverna. Paulo no naufrágio, né? Passando por problema que ninguém queria passar. João exilado na ilha de Pátimos e está escrevendo o livro de Apocalipse. Então cada um lida com a sua nuvem escura, sabendo que no meio da tempestade, no meio da escuridão, há um Deus que reina, que está conosco, que está pronto para tomar a direção, se eu entrego a minha vida a Ele. É por isso que a Bíblia diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas essa entrega é a confiança. E o problema é que muitos de nós só conseguem entregar quando há um indício, quando há um horizonte, quando há, como se diz, uma luz no fim do túnel. Você tem que aprender a entregar quando não tem nada, quando não tem indício nenhum, quando não tem luz nenhuma, quando está tudo escuro, quando não há nenhuma esperança. Ainda assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Ainda assim, confia nele. Ainda assim, acredite que Ele está no meio da nuvem escura. Porque se Ele permitiu essa nuvem, é como é dito no verso 20 que lemos, Ele veio para vos provar. Prova é diferente de tentação. Tentação vem do diabo e vem para derrubar. Mas a prova vem de Deus e vem para fortalecer. Quando você é provado, a Bíblia diz, não esmoreça, não desespere, se você por Deus é provado. Porque isso é para o seu crescimento. Isso é para que você se torne mais forte. Nós cristãos temos que aprender isso, irmãos. A enfrentar a provação, crendo no que ela vai produzir de bom na nossa vida. Deus tem coisas boas para fazer em nós e através de nós. E algumas vezes para isso, através de provas, em que você então vai se despertar para uma realidade diferente, vai se colocar mais à disposição de Deus e através da sua vida Ele fará grandes coisas. É assim que a gente precisa entender essas coisas. Mas muitos têm aquela visão, que talvez até erroneamente seja ensinada, Deus está para te dar tudo o que você precisa. Deus está aí para te cercar, né, de tudo que você quer. Não é como se fosse um grande Papai Noel, não é? Ou um papai de filhinhos de papai, não é? Que tudo vai te dar na mão e de mão beijada, como se diz. Não é assim que a coisa funciona na realidade. A nossa fé, ela nos faz vencer. A Bíblia diz, a nossa fé é o que vence o mundo. Mas se ela vence, é porque tem uma vitória, tem uma batalha para ser travada. E a batalha da nossa fé é diária.
Nossa fé é provada diariamente, irmãos. Diariamente, nas circunstâncias, nas dificuldades, nas dores. É aí que a fé é provada. A fé não é provada quando está tudo bem, quando eu tenho tudo que quero, quando todos os meus desejos são satisfeitos. Mas a fé é provada quando não há resposta, quando não há bênção, quando não há nada do que eu quero, quando as coisas não acontecem. Mas aí eu preciso continuar crendo, continuar acreditando, confiando. Deus está na nuvem escura. E ela, se foi permitida, é porque ela vai trazer um benefício para a minha vida. Deus tem tudo sob controle. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:13 que Ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. E juntamente com a tentação envia o livramento. Então Deus tem tudo sob controle. Mas se eu estou passando por algo, é porque isso vai me tornar um crente melhor. Acredite nisso. Não desespere, mas confie. E aprenda a ver Deus na nuvem escura. Aprenda a ver a presença de Deus na nuvem, como Moisés o fez. Ele se aproxima da nuvem porque ali Deus estava. E é ali que você tem que estar. É na presença de Deus. Se aproxime. Como diz a Bíblia, achegue-se confiadamente ao trono da graça, aonde Deus está. Chegue perto, busque ao Senhor, busque enquanto pode achar, se aproxime dele, mesmo quando as coisas vão mal, porque se ele permitiu a nuvem escura, é porque ele está trabalhando na sua vida, para tornar você um crente melhor, um crente que confia mais, que crê mais e que é mais forte para enfrentar as dificuldades. Hoje, irmãos, quando nós falamos de dificuldades, a maioria dos problemas que muitos de nós têm, problemas financeiros, problemas com a família, crises na existência, todos esses problemas, mas eles não se comparam aos problemas que a igreja do passado enfrentava, não é? Que era o problema de vida mesmo, era risco de vida, risco de morte por ser cristão. Então, a gente tem muito que aprender com esses do passado, não é? Que por muito mais do que a gente sofre, eles mantiveram-se fiéis e confiantes no Senhor e se tornaram pessoas melhores. Então a nuvem escura, quando ela chegar, entenda primeiro uma coisa, é normal, acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer um de nós, mas eu vou enfrentar e eu vou vencer. Eu vou atravessar essa nuvem, porque Deus está nela e Ele estará comigo o tempo todo. E eu vou vencer e vou me tornar uma pessoa melhor. Você já deve ter ouvido falar no escritor britânico chamado John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Alguém já leu O Peregrino? Livro muito legal, né? Uma história muito impactante. E esse homem escreveu O Peregrino quando ele estava preso em Belfast. Não foi no tempo da liberdade, mas foi no tempo da prisão. Você lê o livro, você vê a história, você imagina que pessoa abençoada, né? Deus deve estar dando tudo bonitinho para ele. Não, ele está na cadeia, ele está na prisão, e aí ele é usado como instrumento de Deus para deixar uma obra que ficou para a eternidade, que muita gente conhece, que muita gente já leu. Então perceba como é que Deus pode fazer as coisas bem diferentes do que aquelas que a gente imagina. Então, quando você estiver na nuvem escura, ao invés de se desesperar, se alegre. Como Paulo dizia, me alegro nas tribulações. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qualquer uma eu já experimentei, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai sair da nuvem mais forte, você vai sair dessa crise mais preparado, mais robusto para enfrentar e mais cheio da unção do Senhor e da presença de Deus. Experiências que talvez a gente só tenha quando enfrenta as lutas, quando enfrenta os problemas, não é? Então, se elas vierem, não reclame. Se não vierem, glória a Deus também, não é? Ninguém precisa pedir, Senhor, me dá a tribulação. Não, mas se elas aparecerem, você vai vencer, você vai enfrentar,
com Deus você vai superar. Se não vierem, amém, está no lucro também, mas saiba que se vier, porque Deus tem um propósito. Ele prova, e prova para você ser aprovado e para a sua vida melhorar. Então, lembre-se de que Deus está presente na nuvem escura. Leia comigo um último verso para a gente encerrar. Em Salmo, capítulo 46. Salmo número 46. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, e depois o verso 10 e o verso 11. Salmo 46, do 1 ao 3 e do 10 ao 11. Leia e creia, leia e viva. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Aonde? Nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele fala de mar, de terremoto, ele fala de abalo, ele fala de tudo, mas ele diz: eu não vou ter medo, ainda que todas estas coisas aconteçam. Por quê? Porque eu estou na fortaleza. Eu estou em Deus, que é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e Ele está bem presente na tribulação. Na nuvem escura, Deus está presente. Na escuridão completa, Deus está presente. Aonde eu estiver, Deus está presente. Então, é o meu refúgio. Pode vir o que for, Ele estará presente e Ele estará agindo. E do versículo 10 ao 11, diz assim o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquieta o teu coração. Deus está presente na nuvem mais escura da tua vida, nos momentos mais complicados. Ele não vai dar as costas para você. Guarda o teu coração, aquieta a tua alma, como diz o salmista, e saiba que Ele é Deus, e que Ele está conosco, e que Ele é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, mas Deus mandou essa palavra para você essa noite, para fortalecer a tua fé. Se é com você que Deus falou, eu queria orar por você aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui fazer essa oração. Se Deus mandou essa palavra para você, se você sabe que é contigo que o Espírito Santo queria tratar essa noite, para todo medo ir embora, você ser fortalecido, vem aqui entregar a Deus a tua vida, a tua oração, e espera em Deus, e confia nele, e guarda o teu coração na presença de Deus. Quem mais? Alguém mais? A palavra de Deus foi para você, e Deus quer trazer paz ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus, ministra paz sobre a vida dos teus filhos, Pai. Ministra a paz, Senhor, o sossego, a confiança, a certeza, a tranquilidade de que o Senhor está agindo, mesmo no meio das lutas, das tempestades, que o Senhor está presente e não se ausenta da vida dos teus filhos. Dá a eles, Senhor, a paz necessária, mesmo no meio dos piores ventos e tempestades dessa vida. Cuida, Senhor, de cada um deles, Deus. Traz o conforto que só o Espírito Santo de Deus pode trazer. E que a paz que excede todo entendimento guarde cada um dos corações dos meus irmãos. Que o Senhor abençoe a tua igreja com a tua palavra, de modo que a nossa vida permaneça em paz, mesmo quando o barco estiver balançando. Cuida, Senhor, dos teus filhos. Fala com eles e que eles vivam essa realidade. Não temam nada nem ninguém,
mas temam somente a Deus. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.